estamos. E estamos para ouvir o último dos oradores. Vem cá, Ágabo Borges, por gentileza. O Ágabo eu já conheço há mais tempo do que o Josué, porque nós somos contemporâneos em Salvador. Também ele é fruto de Abasa, da Associação Batista de Adolescentes de Salvador. Ele é de Maria também, de filho de Maria Assis também. Não é isso? Está lá. Está lá. Mas foi muito especial para a minha vida ter esses dois como colegas durante o curso de seminário. Ao longo desse tempo, depois de ter feito o curso no Seminário do Norte, Deus deu a oportunidade desse homem sair e fazer o curso fora, na Alemanha, tornou-se doutor e depois voltou ao Brasil, continuou estudando, não parou de estudar, pastoreou durante algum tempo algumas igrejas neste país de meu Deus, mas ultimamente ele tem servido ao Senhor em Feira de Santana, e ele não sai de lá por uma razão, porque Magna, a esposa dele, já disse que de lá ele não sai mais. Pelo menos foi isso que ela me disse, que ela ama aquela cidade de Feira de Santana. Durante algum tempo ele foi o diretor, o reitor do Seminário do Nordeste, um seminário ali em Feira de Santana, e eu sei que existem aqui ex-alunos daquela casa. Quem ali está? O pastor Atos. Tem mais alguém além dele? Não, mas eu sei que o irmão o Ágabo tem sido bênção na vida de muita gente. Pastoreou a igreja da Avenida durante algum tempo, ainda continua lá. Depois do seminário você ainda continuou, não foi isso? Pronto. Já são quantos anos lá na Avenida? Ele está pensando, 14 anos, 15 anos. E atualmente ele está ensinando, ele é professor na área de filosofia, ele é coordenador do curso de filosofia da Universidade diretor do departamento de filosofia. Tem que saber essas coisas. O ponto, continue, por favor. Da Universidade Estadual. Na coordenação, o coordenador me tira. Ok. O coordenador pode afastá-lo da função. Mas da Universidade Estadual de Feira de Santana. E ali ele tem também feito. A vida dele tem sido assim. E depois, se ele quiser, ele acrescenta alguma coisa que eu tenho esquecido. Ele é pai de um casal abençoado, já tem um neto que não é dos filhos, mas que ele já agregou à família, e a gente está feliz com a presença dele aqui. Mas antes dele falar, eu vou pedir que o pastor Beiriz, eu pedi que o Beiriz, na verdade, lhe apresentasse. Ele disse: não, eu faço questão que faça, porque você o conhece mais de perto. Mas o pastor Beiriz, reitor do nosso seminário, reitor do Seminário Setibal, vai estar orando pela vida do Ágabo, o pastor Ágabo, para que nesse tempo ele continue sendo usado por Deus, e vai falar-nos sobre somente a Escritura. Pastor. Ok. Vocês podem ficar em pé, por gentileza, para a gente orar? Eu quero agradecer a Deus pela vida do teu filho, pastor Ágabo, pelas experiências profundas que ele já teve com o Senhor e com a tua palavra, pela forma como o Senhor tem tratado o teu servo e pela contribuição que ele vem dando ao teu reino no nosso Brasil. Pedimos ao Deus, a Ti, nesse momento, que o Senhor cuide dele e que o Senhor venha falar a nós através do Teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu quero começar agradecendo o convite. É uma oportunidade ímpar poder estar aqui, e para mim é um privilégio muito grande, talvez maior do que os irmãos possam imaginar. A última vez que eu estive aqui, já tem algum tempo, pastor Guedes ainda era o pastor desta igreja, né? Eu sou novo, apesar da minha idade, mas como eu sou filho de pastor, então eu estou nesse negócio desde sempre. Na verdade, eu nunca estive fora disso. E nós fomos para o seminário muito jovens, ainda com 17 anos, e com 21 anos eu já era pastor, porque tinha igreja naquela época que não tinha juízo nenhum, porque eu desaconselho qualquer igreja a me convidar com 21 anos para ser pastor, né? Mas Deus é misericordioso, a graça de Deus excede a nosso entendimento, né? Então, só mesmo a misericórdia de Deus, e nós já estamos no ministério há mais ou menos 30 e alguns anos, deixa o resto para lá.
Eu vou pedir por gentileza que coloquem aquilo que nós vamos falar hoje. E eu tive, quando me fizeram o convite, eu fiquei numa situação muito complicada. E a razão é a seguinte: falar sobre a Escritura na Reforma, tem-se diversos caminhos a serem tomados. Então, se nós convidássemos 10 pessoas e dessemos a essas 10 pessoas o mesmo tema, eu tenho quase certeza que todas as 10 pessoas falariam coisas diferentes. Ninguém falaria a mesma coisa. E é claro que eu fiquei extremamente incomodado para decidir que caminho eu tomaria nesta nossa conversa, que vai ser mais uma conversa do que qualquer outra coisa. E eu decidi que nós deveríamos pensar a partir da história. Mesmo porque, essa semana um aluno me perguntou: professor, na universidade, professor, para que refletir sobre reforma? Tem alguma importância saber alguma coisa sobre reforma? A minha resposta foi muito simples: tem alguma importância você saber quem é seu pai? Tem alguma importância você saber quem é sua mãe? Se tem alguma importância, então vai ter alguma importância saber sobre a reforma. Porque queiramos nós ou não queiramos nós, gostemos nós ou não gostemos nós, especialmente nós batistas, nós vamos ver um pouquinho disso, nós carregamos este DNA. E o dia que nós deixarmos de nos identificar com aquilo que é princípio, nós vamos deixar de ser batistas. Poderemos ser excelentes crentes, maravilhosos evangélicos, ou seja lá o que for, só não seremos batistas. Que importância tem isso? Bom, eu não sei que importância tem isso, né? Que importância tem para você ser da família que você é? Bom, eu não sei qual a importância que você tem. Pode não ter nenhuma importância para você. Para outras pessoas tem importância, certo? Porque a gente sabe o histórico, por exemplo, de enfermidades possíveis. Porque você sabe o histórico, por exemplo, de resistências possíveis, né? Porque o DNA gera identidade. Isso ainda tem algum valor. A primeira coisa que eu gostaria de começar a pensar é que o movimento da reforma é um movimento complexo, muito mais complexo do que a gente imagina em um primeiro momento. Nós temos, obviamente, uma figura que é uma figura importante, que é Lutero, que se tornou o ícone da reforma. Mas Lutero foi apenas um, dentro de um contexto de movimento muito grande. Enquanto Lutero estava exilado em Waldshut, ainda tinha Karlstadt, em Wittenberg, fazendo a reforma da liturgia, por exemplo. Quando ele volta, a reforma da liturgia já estava feita. A mudança dentro da estrutura litúrgica da igreja. Por outro lado, a gente vai ter a figura de Karlstadt, que entrou em um outro processo. 1525 se separa de Lutero, né, para uma reforma radical. E nesse mesmo período nós vamos ter Zwinglio, lá em Zurich, junto com os irmãos suíços, com quem eu tenho uma simpatia especial, né? Felix Manz, Grebel e Blaurock. Ou seja, a reforma, ela toma uma dimensão muito maior do que Lutero. E eu tinha que tomar uma decisão, para onde eu vou. É claro
que eu tomei uma decisão que é mais ou menos, vamos dizer assim, arbitrária, por questão de simpatia pessoal. Eu poderia pegar Rub Maia, eu poderia pegar os Rutitas, eu poderia pegar uma série de outros vertentes do movimento da Reforma, que não a Reforma Protestante de Lutero. Resolvi pegar Zwinglio e os irmãos suíços. E a gente vai entender por que eu escolhi esse pessoal, né? Talvez pela identificação, né, com um cidadão chamado Félix Manz. É nesse contexto que a gente precisa pensar. Não dá para a gente pensar em reforma hoje, no meu entender, na minha compreensão, sem ampliar o nosso olhar para além de Lutero. Mesmo porque aquilo que influenciou e influencia hoje os movimentos evangélicos brasileiros estão mais próximos da reforma radical do que da reforma de Lutero. A gente vai tentar entender o porquê disso. Uma das coisas que precisamos compreender para entender como Lutero chega até a sola Escritura é entender o caminho que ele fez. E eu sei que os irmãos já ouviram isso várias vezes nesses dias, mas eu vou repetir algumas coisas. Primeiro que Lutero veio de uma família católica extremamente piedosa. Não era uma família fora da piedade normal, vamos dizer assim, daquela época. E o pai dele tinha um sonho que ele se tornasse um membro do conselho de um estado ou um conselheiro de um príncipe. Esse era o sonho do pai dele, que ele estudasse direito. E ele vai realmente estudar direito. O pastor Josué mencionou isso hoje pela manhã, rapidamente. Ele vai estudar direito, depois que ele conclui o seu mestrado em artes, onde ele estuda a filosofia de Aristóteles, que vai ser a primeira cátedra dele mais tarde, né? Mas é numa experiência, depois de 6 meses na faculdade de Direito, ele está indo para casa visitar os pais, e aí um raio cai lá numa árvore qualquer, ele toma um susto, né? Roga a Santa Ana que proteja ele, que se ele não morrer até chegar lá, que ele vai ser monge. Aí a gente já percebe, né, que quando você começa a ler a biografia de Lutero, começa a ler os textos de Lutero, você começa a perceber que ele tinha uma piedade excepcional. Lutero tem experiências muito profundas pessoais e muito, como é que eu diria, apoteóticas, né? A descrição dele do confronto com Satanás, né, parece coisa de filme. Dá para fazer um filme muito, muito bom, com toda aquela iconoclastia natural que é possível. E com isso, ele interrompe o seu curso de direito e entra no mosteiro agostiniano e passa a estudar teologia. Começa estudando sistemática e depois ele descobre a Bíblia. Por que eu digo ele descobre a Bíblia? Porque naquela época, só quem tinha acesso efetivo a estudar as Escrituras e interpretar as Escrituras era o clero. Não é? Eu brinco muito quando eu digo que se eu dissesse à minha avó que a gente ia comprar Bíblia em supermercado ou em banca de revista, a minha avó jamais acreditaria nisso. Estou vendo algumas pessoas aqui que vai se lembrar talvez, mas Bíblia a gente ganhava de presente de Natal. Eu lembro da primeira Bíblia que eu ganhei de presente de Natal, com bordas douradas e com eclair. Era uma coisa, era um must, aquele negócio, né? Hoje a gente não abre Bíblia, a gente acessa a Bíblia, né? Hoje você tem, né,
trocentas traduções, né, no computador, e a gente já usa a Bíblia dessa forma. Naquela época não era assim. Então, na época de Lutero, o acesso à Bíblia era muito difícil. E ele começa, então, a estudar a Bíblia. E são esses estudos que vão abrir os questionamentos fundamentais de Lutero. E aqui a gente precisa fazer um ponto. A reforma, ela não estabelece a Escritura como base. A reforma, ela nasce das Escrituras. Especialmente quando Lutero começa a discutir o problema da justificação, que a gente viu hoje pela manhã em Sola Fide. Pela manhã não, à tarde, né? Em Sola Fide. É a partir destas questões que Lutero começa a ter vários incômodos. E ele vai dizer, em um dos seus textos, comecei a entender que o sentido é o seguinte: através do Evangelho é revelada a justiça de Deus. Não vou entrar no detalhe de justiça, porque a gente já viu isso hoje de tarde, né? Mas eu gosto muito da compreensão de justiça de Lutero. E eu lembro de um teólogo chamado Paul Tillich, que vai dizer que a justiça de Deus é criativa. E quando Deus nos perdoa, Ele faz justiça. E a gente diz assim: eu não lhe perdoo porque você não merece meu perdão. Não sei se já ouviram essa frase. Eu sei que ninguém aqui neste lugar nunca disse essa frase, porque essa frase não tem o menor sentido. Você só perdoa quem não merece seu perdão, porque se merece seu perdão, você não está perdoando. Porque perdão é exatamente isso. Você não consegue pagar, aí eu lhe perdoo. Mas se você merece, você pagou. Nós só somos perdoados por Deus porque nós não merecemos. Se nós merecêssemos, não seria perdão, seria pagamento. E Lutero compreende isso. Lutero entende isso. E ele entende isso através desta compreensão. E aí é exatamente nesse período, e eu traduzi o nome dele, Johannes Tetzel, mas João Tetzel, começa a fazer propaganda das indulgências ali entre a área que Lutero estava. Lutero não poderia ir lá, mas o pessoal do cantão dele vai até lá, compra a sua declaração de arrependimento e de perdão, e diz: eu não quero mais ouvir sermão sobre arrependimento, porque Lutero falava muito sobre arrependimento, que ele precisava se arrepender, e ele se arrependia todo dia, né? E ele vai dizer que arrependimento tem que ser hábito do cristão. Temos que ter o hábito de nos arrepender. E aqui eu faço um pequeno parêntese: arrependimento não é remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra coisa, bem diferente. Certo? O remorso é aquele cidadão que bebe, e ele é alcoólico, aí ele bebe, aí quando ele está bêbado ele chora porque ele bebeu, aí ele lhe baba todo porque ele está chorando em cima de você, porque ele bebeu, certo? E no outro dia ele faz o quê? Ele bebe de novo, né? A palavra arrependimento no hebraico é shuv, que quer dizer retorno. Arrependimento é: eu estou indo nessa direção, eu vou nessa direção agora, então eu me arrependi. A palavra grega para isso é metanoia, daí vem a palavra metamorfose, é transformação. Arrependimento não é remorso, remorso é uma coisa, arrependimento é outra coisa. Você pode se arrepender sem ter remorso, certo? E pode ter remorso sem se arrepender, ou pode ter as duas coisas também, se vocês quiserem, fiquem à vontade para ter as duas coisas. O que acontece é que, quando João Tetzel chega ali,
começa um problema na comunidade de Lutero. E Lutero havia feito uma viagem a Roma, os senhores e senhoras sabem muito bem disso, e viu o que estava sendo construído ali. E é nesse contexto que começa ele a dizer: não podemos tolerar. Isso vai de encontro ao princípio fundamental do Evangelho. É quando ele coloca, então, as suas 95 teses ali em Wittenberg. E aí começa um grande problema, uma grande disputa para Lutero. E a disputa era simples. A disputa era o conflito entre a compreensão de arrependimento e justificação e a autoridade papal. Aqui começa agora um conflito estrutural. Ora, você tem duas coisas básicas, que ainda são básicas, hoje não tanto colocadas, mas ainda são básicas, que é a autoridade das Escrituras. Tudo aquilo que o Papa fala ex cátedra, e obviamente hoje os papas são bastante econômicos nisso, mas antigamente eles não economizavam muito nisso, certo? Mas o que ele fala ex cátedra, seja uma bula papal, ou seja, uma encíclica papal, tem a mesma autoridade que tem o apóstolo Paulo, por exemplo, na carta aos Romanos. Exatamente a mesma autoridade, ninguém é mais nem menos. A diferença é que a fala do Papa ex cátedra é mais atual e, portanto, mais digna de obediência, já que o contexto que ele fala é o contexto atual. E esse vai ser o grande problema de Lutero, porque Lutero é convidado a silenciar, né? E essa ainda é uma prática da Igreja Romana, né? Quem lembra aí do Papa, que não é ex-Papa, continua Papa, né? Mas o Joseph von Ratzinger, que na época de João Paulo II, ele era o prefeito da Congregação de Fé e Ordem. Ele silencia Leonardo Boff, silencia Eugen Drewermann e silencia Hans King. Ele dá uma ordem de silêncio. Essa é a primeira fase. Ele proíbe, por exemplo, Karl Rahner, nessa época, nos anos 80, de dar aulas na universidade onde eu estudava, por exemplo. Ele ia dar aulas na universidade, mas a universidade era uma universidade de faculdade de teologia evangélica, então Rahner não pôde ir. Depois ele se torna Papa. Ele havia silenciado Leonardo Boff sai da igreja, Hans King obedece ao Schweigepflicht e Eugen Drewermann não obedece. Ele então tira o direito de Eucaristia, ele não poderia mais celebrar a missa. E aí vai nesse processo. Se a pessoa não se organizar direitinho, vai chegar um momento que vai ser excomungada. É o que vai acontecer com Lutero. Lutero recebeu a excomunhão, mas eu acho até que foi suspensa a excomunhão dele há pouco tempo, com um acerto entre a igreja luterana e a igreja. Não sei o que fizeram com ele depois, né? Porque você ser excomungado, morrer, já foi embora, e depois você ser desexcomungado, como é que resolve isso? Eu não sei, mas enfim, seja como for, aconteceu com Galileu Galilei há pouco tempo, foi desexcomungado, os dois, porque realmente a terra era redonda, então desexcomungaram o rapaz. Não sei como resolve, mas esse era o problema. E Lutero vai receber isto, ele vai receber a obrigação de silêncio, e ele vai dizer: eu não reconheço essa autoridade sobre a autoridade da Bíblia. O que eu estou dizendo não é contra aquilo que está sendo ensinado. E ele vai estabelecer a sua leitura bíblica a partir de alguns princípios. E os princípios que Lutero estabelece são os princípios da soteriologia, da cristologia
e da eclesiologia. Esses 3 princípios vão estar diretamente vinculados à compreensão que Lutero tem da Bíblia. Para Lutero, ela tem que girar, ou a leitura interpretativa das Escrituras tem que girar em torno do Cristo. Vamos ver um pouquinho o que é que isso representa. Tem que girar em torno da salvação, do problema da justificação, da fé. Tem que girar em torno da identidade da comunidade. Quem é cristão? O que é igreja? E quem tem autoridade sobre ela? Então, para Lutero, ao passo em que isso foi descoberto das Escrituras, se tornou aquilo que nós chamamos de instrumento hermenêutico, elemento interpretativo do texto. E é nesse contexto que a gente precisa compreender aquilo que é o sola scriptura na compreensão de Lutero. E ele vai dizer que existe um sacerdócio individual de cada crente. Com isso, ele nega a exclusividade clerical de interpretar as Escrituras. E esse é um grande problema. Não existe, meus irmãos, e a história já provou isso, não existe nada mais perigoso. Aliás, 2 coisas são extremamente perigosas, certo? Uma, quem me ensinou foi Isaías. Nada é mais perigoso do que uma mulher grávida. Isaías e João, né? Porque Isaías assustou todos os reis, e diz assim: e uma jovem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, etc, né? Conhece esse texto, né? Ou seja, todo rei, quando olhava a mulher grávida, disse: será que é esse? Isso é um problema, né? Lá no capítulo, lá em João, quando tem a briga do dragão, do Leviatã, com a mulher parturiente, a mulher em dor de parto, quem vence a briga? A mulher parturiente. Ela que vence a briga. Ela que resiste, né? Então, assim, essa é uma coisa perigosa, mas é só um parêntese no negócio. A segunda coisa perigosa é botar a Bíblia na mão do povo. Pense um troço perigoso. Quando o povo começa a ler a Bíblia, meu amigo, segura a onda, porque vai pegar. Isso já aconteceu várias vezes. É só dar uma olhada na história dos movimentos. Quando a Bíblia chegou na mão do povo, deu a reforma. Isso foi na Alemanha, isso foi na Suíça. Depois a gente vai ter esse mesmo movimento na Inglaterra. Mais tarde a gente vai ter esse mesmo movimento lá nos Estados Unidos. E a gente teve esse movimento no Brasil. Quando as comunidades eclesiais de base jogaram a Bíblia na mão do povo, o povo foi perguntar: a Bíblia onde? Nas igrejas evangélicas, virou todo mundo evangélico. Hoje a gente tem mais evangélico do que católico, se brincar, certo? Pode questionar aí qualidades, mas esse é outro departamento, certo? Mas que o povo, quando pegou a Bíblia, virou evangélico, virou. Agora, parou de ler a Bíblia, né? Em vez de ler a Bíblia, vai ouvir pastor falar, então é um problema, mas é outro problema que a gente vai precisar de outra reforma agora para resolver esse negócio, certo? Então, o que Lutero vai dizer? Lutero agora ele vai pegar aqueles princípios que ele estabeleceu. Ele vai dizer: olha, na verdade, o Evangelho, não a Bíblia, é a fonte de certeza do crente. E ainda hoje a gente faz isso. Nas igrejas batistas, o mais comum é o seguinte: quando o irmão se converte, aí ele pergunta assim: pastor, o que é que eu devo ler? Normalmente, o que é que o pastor diz? Lê o Evangelho de João, meu irmão.
Isso é Lutero, isso é Lutero. A gente nunca diz assim, lê a Gênesis, meu irmão. A gente nunca diz assim, lê a 1 Reis. Lê a Crônicas. Crônicas é bom, né? Porque tem um monte de coisa lá, de nomes bem estranhos para a gente botar nos filhos. E tem gente que bota, né? Veja, Lutero vai dizer que precisamos entender que os evangelhos, ou o evangelho, é a fonte de certeza do crente, e não a Bíblia toda, certo? Por quê? Porque o testemunho do Cristo é que é o fundamental. Então eu preciso ler os evangelhos, que é o testemunho do Cristo, para poder entender o resto da Bíblia. Foi Lutero que fez essa leitura do novo para o antigo, que eu bato muito com meus alunos, às vezes, certo? Porque eu não concordo muito com Lutero, né? A gente lê, às vezes, de trás para frente, que a gente já conhece a história toda, então a gente lê de trás para frente. Eu estou lendo com a igreja agora o livro de Isaías, e eu brinco dizer que o evangelho do Antigo Testamento é o livro de Isaías, mesmo porque os evangelhos são fundamentados no livro de Isaías, né? Mas isso é minha posição. Vamos voltar para Lutero, que é melhor, para a gente não polemizar aqui o negócio, né? Então, para Lutero, na verdade, o Antigo Testamento é a lei, enquanto o Novo Testamento é fundamentalmente evangelho. E o que não for evangelho deveria sair, na ideia dele. Tiago deveria sair, Hebreus, ele não gosta muito, não foi Paulo que escreveu, ele é o primeiro que diz isso, né? Então deveria sair, mas ele não tira, porque está lá, ele não vai tirar, mas por ele, certo? Estes sairiam. Então, na verdade, a leitura de Lutero é uma leitura fundamentalmente cristocêntrica e cristológica das Escrituras. Eu preciso ver onde é que tem Cristo. Então, se no Antigo Testamento tem alguma coisa que me remete a Cristo, mesmo que sejam, palavras dele, suas fraldas apenas, então eu vou olhar isso. Se não tem Cristo, eu não preciso olhar, certo? Isso é o princípio que ele vai usar. A gente vai ver o princípio da clareza das Escrituras. O grande boom, na verdade, da reforma, foi exatamente o fato, e aí eu concordo plenamente, das Escrituras chegarem nas mãos das pessoas, certo? E algumas pessoas aqui vão se lembrar, porque algumas pessoas aqui ainda assistiram missa em latim, né? Eu estou vendo algumas pessoas que, se foram para a igreja católica, ainda assistiram missa em latim, certo? Porque quem tirou o latim foi o Concílio de Puebla. Então, nos anos 60, foi que foi liberado o vernáculo para a missa. E alguns padres não aceitaram, né? Lá em Salvador tinha um padre chamado Padre Birne. E Padre Birne, eu ainda assisti missa em latim, né? No final dos anos 60, começo dos anos 70, porque Padre Birne só celebrava a missa em latim. Lutero faz em 11 semanas uma tradução do Novo Testamento, certo? Ele vai para Wittenberg, ele na verdade é sequestrado para Wittenberg, porque querem matá-lo, ele é levado por proteção para lá, então ele fica lá sem fazer muita coisa, ele aproveita e escreve e traduz para o alemão, aquilo que a gente chama em alemão de Einheitsübersetzung, a tradução da unificação, certo? E ele estabelece, e isso é interessante,
para a literatura, para a língua alemã, porque a Alemanha ainda hoje tem muitos dialetos, Schwarzdeutsch, Plattdeutsch, um monte de dialeto, e ele escreve em Hochdeutsch. Esse Einheitsübersetzung vai se tornar a língua da unificação, né? E aí ele coloca o Novo Testamento na mão do povo, certo? Esse acesso à Bíblia e aos seus ensinos é que vão dar a força necessária para que a reforma seguisse adiante. Ela estava para ser sufocada, porque o Papa pede que o bispo e o arcebispo ali ligado a Wittenberg calem a boca de Lutero. Lutero não aceita a autoridade papal contra a autoridade da Bíblia, então ele termina jogando na mão do povo o Novo Testamento. E aí não tem mais quem segure, porque o povo começa a entender que a Bíblia tem autoridade sobre os concílios e sobre o Papa. E isso é a maior revolução daquele momento. E ele entende, a partir da compreensão do sacerdócio de cada crente, que existe um princípio, e o princípio é a clareza da compreensão. Ele vai dizer: todo crente que ler os evangelhos vai entender o que ele diz. Não precisa da intermediação de um clérigo para você entender, desde que seja em uma língua que você tem acesso. E aí ele joga o Novo Testamento na mão de todo mundo. Se há uma coisa que transformou totalmente o movimento da reforma na Alemanha, eu não tenho a menor dúvida de que foi esta tradução das Escrituras. E a autonomia que isso gerou para cada crente poder ler e dizer: eu posso entender o que está sendo dito nestes escritos. Isso vai, com certeza, transformar enormemente. Mas nós temos, nesse mesmo período, um outro movimento acontecendo paralelo, lá na Suíça, com Zwinglio, que nesse mesmo período começou a perceber a incompatibilidade da autoridade papal e as Escrituras, porque com as indulgências e a necessidade de recursos para reforma e ampliação da Catedral de São Pedro, isso fez com que todos os cantões daquela região da Europa arrecadasse dinheiro para Roma. E só que Roma vendia terreno na Lua, não é? Eu sempre digo, eu não vejo nenhum problema em alguém tentar vender terreno na Lua. Eu vejo o problema em você comprar o terreno na Lua. Mas em tentar vender, não vejo problema. Certo? E exatamente o que acontece. Zwinglio reage a essa autoridade das Escrituras, só que ele dá alguns passos a mais, do ponto de vista qualitativo, em relação a Lutero, porque Lutero entrou na briga, efetivamente, quando ele coloca as 95 teses em Wittenberg, e elas se espalham pela Alemanha, então ele se torna alvo
de todos os ataques, ele é chamado a Roma para se explicar, ele vai a Roma, mas não se explica, certo? Porque queriam que ele tirasse aquilo que ele afirmava, ele foi lá e confirmou. Aí a turma, para não deixar que ele morresse, naquela época não tinha problema nenhum, matar um padre não era problema, se ele estava dando trabalho, manda matar, né? Naquela época não tinha muito problema assim. Então ele é, na verdade, protegido especialmente por Friedrich de Sachsen, e depois com Karl de Sachsen, os dois vão protegê-lo, e outros reis que depois se tornaram luteranos, vão, na verdade, se tornar luteranos. Zwinglio não, Zwinglio está lá em Zurique, ele junta um grupo de estudantes e começa a ensinar grego para que eles lessem a Bíblia no grego, certo? Só que Zwinglio vai dizer que as Escrituras ou a Bíblia não tira a autoridade da igreja. Ele vai dizer, não tem nenhuma incompatibilidade entre Bíblia e igreja. A incompatibilidade é com a compreensão de igreja. Ele vai dizer que a única cabeça da igreja é Cristo. Não existe outra cabeça. Abaixo de Cristo, todo mundo é servo. Na verdade, ele não destitui o Papa, ele só diz que o Papa não tem essa autoridade toda. Ele vai afirmar, junto com Lutero, que a salvação é pela fé, só que ele vai fazer dois elementos importantes na afirmação dele. Um é que não existe nenhum valor intercessório aos santos. Ele faz isso com base em 1 Timóteo 5. Há só um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Ou seja, o Cristo de Deus é o Cristo histórico. Isso para Zwinglio é fundamental, não é? E não há existência de purgatório. Porque o que acontecia? Alguém morria, a família ia dar uma oferta, mas enquanto não desse a oferta, por exemplo, ao Papa, o cidadão ficava no purgatório e não passava para o paraíso. Se não desse a oferta, ele podia ser mandado para um outro lugar. Com base em que se fazia isso? Com base em Mateus, o que ligares na terra, será ligado no céu. Essa é a base que eles tinham. Então eles mandavam um cidadão para o purgatório e ficavam esperando. Você vai resolver ou não vai resolver? Certo? Agora, o azar do cidadão é, se porventura o bispo não gostasse dele, ele já ia direto, né, para um outro lugar. Aí Zwinglio diz, para, não funciona assim, certo? Porque assim, hoje a gente olha isso e a gente acha isso tranquilo, mas você imagine o que é você ter seu ente querido, que acabou de falecer, né? Não sei se alguém já teve aqui um ente querido falecido, e você olha assim e se consola e diz assim, está doendo muito, mas eu sei onde ele está no céu, lá no seio do Senhor, na presença de Cristo, e eu vou estar com ele também quando eu morrer. Na hora que a gente tem essa experiência, isso faz diferença para a gente, certo? Mas na hora, o seu ente querido morre, você está tentando negociar com o bispo para ver se ele vai para algum lugar. E outra coisa, quando você morrer, quem vai negociar por você? Certo? Então Zwinglio, na verdade, vai de encontro a essa compreensão. Só que o grupo que estava ao redor de Zwinglio
certo? Especialmente 3 meninos, Glebel, Blaurock e Felix Manz, começam a ler a Bíblia e entender melhor o Novo Testamento. Só que aí a gente tem um movimento muito mais radical do que o movimento de Lutero. E obviamente Lutero não vai concordar com algumas coisas que a gente vai começar a perceber agora. Esse movimento é chamado, no meu entender equivocadamente, de movimento anabatistas, ou seja, de rebatizadores. Eu acho que deveria ser chamado de batistas, mas isso é a minha posição pessoal, certo? Este quadro é um quadro extremamente importante dentro da história, porque ele foi pintado por Heinrich von Thormann, que é um cidadão que fez uma tela sobre o afogamento de Felix Manz. A gente vai ver por que este Felix Manz foi afogado. Aí nós temos alguns nomes que normalmente não aparecem muito na história da Reforma, mas que eu acho que eles são, pelo menos para mim, né, no meu entender, eles são muito importantes. Eu tive o privilégio de estar com o pessoal de Zolikon, na Suíça, que era um seminário batista mantido pela Convenção do Sul dos Estados Unidos, onde faziam especialmente pesquisas sobre os anabatistas. E eu me ocupei um pouquinho naquela época com isso lá pelos idos dos anos 80, porque, na verdade, as posições deste grupo são posições que nos são bastante familiares, porque eles vão chamar para si a autoridade das Escrituras sobre qualquer autoridade. Eles vão ser extremamente radicais, ou seja, se qualquer governador do cantão estabelecer qualquer lei que vá de encontro às Escrituras, como aconteceu com esse grupo, eles dizem: não, nós não vamos cumprir a lei. Se você não cumprir a lei, você vai preso. Tudo bem, eu vou preso. Se não cumprir a lei, você vai ser morto. Tudo bem, eu vou ser morto. Eu só não vou desobedecer aquilo que eu compreendo ser palavra de Deus para obedecer nenhum rei, nenhum governador de cantão, e nenhum bispo, e nenhum papa. E eles vão levar isso às últimas consequências. Quais eram as bases deste movimento? Primeiro, a autoridade das Escrituras sobre todas as leis. Eles começaram a ler as Escrituras no grego e começaram a entender algumas coisas. Primeiro delas, coisa que Lutero não faz, a separação entre igreja e Estado. Não sei quem se lembrou de alguma coisa aqui, né? Mas talvez alguns não saibam. Quem brigou no Brasil pela laicidade do Estado foram os batistas, né? Foram dois grupos fortes, os batistas e os maçons, certo? Então, se hoje o Brasil é um Estado laico, não é um Estado ateu, né? Mas é laico, não tem mais a hegemonia da Igreja Católica. Por que isso foi importante para nós batistas? Porque até o final do século XIX, nenhum batista se casava, não podia casar, porque só quem podia fazer casamento era a Igreja Católica. Não existia casamento civil,
só existia na Igreja Católica. Quem anda pelo interior do Nordeste, interior do Ceará, ainda ouve, né? Dizer assim, esse negócio de casamento no cartório não tem valor, só tem valor casamento na igreja, né? Eu sei que aqui não é assim, mas em outros lugares ainda é assim. Então, a laicidade do Estado foi a compreensão da separação entre igreja e Estado. Igreja é uma coisa, Estado era outra. Só que o que é que Roma fazia? Roma fazia eu vou chamar de conchavo, né? Mas assim mesmo para ofender, não estou, né? Fazia conchavo com as monarquias, estabelecia aquilo que era interesse de Roma, que vinha agora com uma força de autoridade do Estado e coligava. Vai acontecer ainda hoje, por exemplo, com a igreja luterana, né? Se você for morar em Hamburgo e for luterano, aí quando você pegar o seu contra-cheque, no seu contra-cheque vem lá o dízimo descontado, o Kirchensteuer, que eu acho uma ideia boa, mas enfim. Vamos manter a separação entre igreja e Estado. Quem administra o dízimo da igreja luterana em Hamburgo é a Receita do Estado, certo? É a Receita do Estado. Já vem lá Kirchensteuer, que é o imposto eclesiástico. Se você não quiser pagar o Kirchensteuer, você tem que sair da igreja. Só que você saindo da igreja, você não vai ter um funeral celebrado por um pastor luterano, porque ele é funcionário público. Ele é funcionário público, como qualquer outro funcionário público. E você não vai poder ser enterrado em um cemitério luterano. É melhor pagar o Kirchensteuer para não complicar o negócio, né? Perceberam a diferença entre o movimento dos irmãos suíços e o movimento de Lutero na compreensão das Escrituras? O terceiro elemento importante que foi tirado das Escrituras é a compreensão de batismo, que é o batismo por imersão e o batismo por confissão, que também Lutero não entrou nessa discussão, certo? Ainda hoje os luteranos batizam bebês, aos 15 anos, a adolescência, fazem a confirmação, certo? Como ainda é na tradição católica. Eles reduziram os passos católicos, são 5 sacramentos, se não me engano, né? Batismo, Eucaristia, Crisma, depois casamento e depois a extrema-unção. Lá ficou batismo, confirmação e casamento. Você não precisa da extrema-unção, né? Mas seria mais ou menos nessa direção. Então é nesse ponto que vai ser complicado, porque eles não reconhecem mais o batismo feito pela Igreja Católica. Foram muito mais radicais. Blaurock vai pedir a Grebel, primeiro Rubmeier vai ser batizado, depois Blaurock vai pedir a Grebel para batizá-lo. Felix Manz é preso por causa disso, está no grupo. O Cantão exige a Felix Manz que ele não reconheça o batismo feito por imersão. Ele se nega a isso, levam ele para o rio, colocam ele debaixo d'água e só tiram ele depois que ele não tem mais vida. Ele é morto afogado por causa da compreensão do batismo por imersão. Por que eles entendem isso? Eles entendem isso por causa da própria palavra baptismos, que quer dizer imersão. Segundo, pelo sentido que é dado ao batismo: morrer para o mundo e ressurgir diferente para Deus, lavado, purificado, né?
E ninguém é enterrado com um pouquinho de areia na cabeça, ninguém bota um corpo lá e joga um balde de areia e fica por isso mesmo. Não, a gente enterra de verdade. Então eles vão dizer não, o sentido é esse, certo? O sentido é esse. E é claro, hoje todo mundo conhece de onde vem o batismo de João, né? Dos mikvot, que eram usados na frente do templo. A escavação do templo, quem for Israel, pode ir na escadaria do templo e você vai ver uns batistériozinhos que chamados de mikveh, né? Quem vai em Qumran também, tem vários mikvehs nas comunidades separatistas do antigo Israel, desérticas, né? Que é a tradição de João, a tradição de Jesus. Então, eles mergulhavam ali para a purificação. A purificação tinha um sentido especial. 3 sentidos de purificação: a purificação do corpo pelo lado de fora, com a lavagem do corpo; a purificação pelo jejum, que o pessoal faz jejum para fazer greve de fome, né? Greve de fome é uma coisa, jejum é outra coisa. Eu vou fazer jejum até Deus me responder, isso é greve de fome, certo? O jejum é o seguinte: você fica pelo menos 24 horas sem comer, se você não for diabético, obviamente, veja aí sua situação, né? Primeiro. E você bebe água durante todo esse tempo. Com isso, você lava todo o seu sistema digestivo. Então, você se purifica com banho, lava o corpo, tira a sujeira do corpo. Você tira todas as toxinas, certo? E qual a terceira coisa que você faz para purificar? Orar. Você desabafa com Deus e tira tudo da alma, limpa a alma. Pode contar a Ele o que você quiser. Oração é uma coisa maravilhosa. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito melhor da minha vida. Porque eu conto para Deus o que eu estou pensando, Ele não se assusta porque Ele já sabia. Certo? Primeira coisa. Segunda coisa, Ele não conta para ninguém. Pense. E eu desabafo tudo, né? Então, você toma um banho, passa 24 horas só bebendo água e orando que vai dar certo. Você vai desempregar um bocado de psicólogo que tem por aí. Mas continue com a sua terapia, não para a terapia, porque às vezes ajuda. Certo? O outro elemento importante desse grupo é que a salvação é pela graça, por intermédio da fé. Isso é mais claro, talvez, porque Lutero, ele discute muito teologicamente o negócio, e às vezes é difícil entender Lutero, porque a gente já traduziu um bocado de coisa, né? Mas só aquela letrinha gótica lá dos textos dele já é um negócio meio complicado para a gente ler. Mas ele diz o seguinte: a salvação é graça. Você não faz nada para ser salvo. O intermédio é a fé. Eu acho que essa figura, né, da mão estendida, da boca aberta, essa é uma figura boa para aquilo que é fé, né? Mas é a graça que salva. E o último ponto desse movimento que eu queria destacar é que a igreja é uma associação local de cristãos batizados e regenerados, unidos como corpo de Cristo. Mais batista do que isso, amigo, tá difícil, né? A igreja não é a igreja católica, a igreja não é a igreja de Roma, não é a igreja distante. Porque na compreensão daquela época, a igreja era o clero. O povo não era igreja. A igreja era o clero. Agora os anabatistas dizem, não, Nina, não. A igreja é o povo reunido. Onde o povo está reunido? No local. A igreja local. E essa igreja local, que é formada de pessoas que foram regeneradas, esse é o princípio, né? Esse é o princípio, certo? E batizadas. Ainda hoje a gente usa isso. Para ser membro da igreja, de uma igreja batista, você tem que fazer o quê? Ser batizado, né? Se você não for batizado, você é congregado, mas você não é membro da igreja de... E
toda igreja local é corpo de Cristo. Essa compreensão é tirada das Escrituras. Não foi de fora das Escrituras para dentro. É por isso que a compreensão de que a Escritura, e somente a Escritura, é a base. Lutero, inclusive, vai criticar este movimento, porque esse movimento vai dizer que a única regra de fé e prática é a Bíblia. Lutero vai criticar enormemente isso, certo? Imaginem que alguém vai dizer que a única regra de fé e prática é a Bíblia. Isso é absurdo, né? Mas os irmãos já devem ter ouvido isso em algum lugar. Isso é primeiro dito por esse movimento, que é o movimento dos irmãos suíços. Sem as Escrituras, a gente não caminha efetivamente em uma reforma de vida. Ninguém reforma a vida sem as Escrituras. E eu vou terminar 10 minutos antes. Muito obrigado. Que Deus tenha misericórdia de todos nós.